Olá a todos. Eu vou repassar um pouco da nossa aula 2, que foi de concreto armado, e aí nós não terminamos essa aula em sala. E aí nós vamos no ponto onde foi parado, que é a parte do índice de desbiotez. Aí eu vou um pouquinho mais devagar, vou dando a ênfase necessária. Até chegarmos lá eu vou fazer toda uma revisão com vocês e, obviamente, aí fazendo bastante referência das coisas que nós já comentamos em sala, ok? Então, em sala nós falamos sobre o concreto armado e o concreto simples, tivemos que diferenciar isso. Então, segundo a NBR 6118, que é a norma que nós vamos seguir, que rege todas as estruturas de concreto armado e protendido, temos a seguinte definição: por concreto simples, são elementos estruturais elaborados com concreto que não possuem qualquer tipo de armadura, ou que a possuem em quantidade inferior ao mínimo exigido para o concreto armado. Já o concreto armado tem na mesma norma a seguinte definição: são elementos cujo comportamento estrutural depende da aderência entre o concreto e a armadura, e nos quais não se aplicam alongamentos iniciais das armaduras antes da materialização desta aderência. O que foi comentado em sala foi justamente para vocês tirarem aquela ideia do tipo concreto armado, concreto com armadura. Concreto simples é um concreto sem armadura. Está errado, uma vez que o concreto simples também pode ter armadura, mas desde que essa armadura seja inferior ao mínimo exigido para o concreto armado. E o concreto armado tem duas situações que eu comentei em sala de aula com vocês. Depende da aderência, né? Por que o concreto armado deu certo, né? Que eu fiquei perguntando para vocês em sala de aula. Por conta da aderência, promovido pelas moças, que são aquelas saliências que nós temos nas nossas barras, aquilo ali garante o atrito no concreto, e também por conta da variação coeficiente de dilatação térmica. Ambos os materiais têm um coeficiente de dilatação térmica muito próximos, ou seja, por uma mesma variação de temperatura ΔT, os materiais trabalham em conjunto, não tem uma diferença de alongamento ou encurtamento dos materiais, fazendo com que eu tenho uma peça trabalhando de concreto armado e não, por exemplo, uma peça trabalhando o concreto ou a armadura soltas um do outro. Uma outra situação é que quando a norma fala do concreto armado como sendo das armaduras lá que elas não podem ter um alongamento antes da aderência, é que ele faz menção em relação ao concreto protendido. Tá? Que no concreto protendido coloca-se as cordoalhas, esticam-se essas cordoalhas e, ou seja, promover um alongamento desse elemento antes de ter o atrito. Ok? Mas isso é uma coisa para vermos um pouco mais à frente. Bom, concreto. Como vocês já viram em outras disciplinas, quando eu tenho cimento com água, nós temos a pasta. Na pasta eu coloco areia, nós temos a argamassa. E na argamassa, se eu adicionar brita, eu tenho concreto. Tá? Posso falar brita, como posso falar pedra, tá? Pedra britada, tanto faz. Os elementos que nós vamos estudar no nosso curso, eu preciso já fazer a apresentação de vocês. A apresentação para vocês, desculpem. As lajes. São elementos prismáticos com uma dimensão muito menor do que as outras duas. São normalmente elementos horizontais e têm como uma das funções suportar os carregamentos permanentes e acidentais barra utilização de pavimentos ou distribuir para as vigas, na maioria dos casos. Com uma dimensão muito menor do que as outras duas. Então, a espessura ou altura da laje ela é muito menor do que as dimensões em planta. Normalmente elementos horizontais, por quê? Porque nós temos as rampas, por exemplo, que também são lajes, mas são inclinadas. Tem como uma das funções suportar carregamentos permanentes. O que são carregamentos permanentes? São aqueles carregamentos que estão acontecendo o tempo todo na estrutura. Então, por exemplo, peso próprio é um carregamento permanente. A sobrecarga referente à regularização do piso, o piso que nós temos assentado é carga permanente, o forro instalado é uma carga permanente, as luminárias que foram instaladas, fixadas na laje, é uma carga permanente, ou seja, uma carga que sempre vai estar lá. E cargas acidentais ou de utilização. Eu gosto de colocar barra utilização para vocês associarem isso daqui como sendo aquelas cargas referente ao uso. Então, por exemplo, uma laje para sala de aula. Então, tem uma determinada carga para aquilo lá. Nós vamos ver lá mais à frente. E essa carga é chamada de uma carga acidental, ou utilização, que é uma carga que vai estar acontecendo num determinado tempo,
No entanto, não é por toda a vida da estrutura. Tem momentos que acontece aquela carga, tem momentos que não temos aquela carga, certo? E distribuir para as vigas, na maioria dos casos. Na grande maioria dos casos, nós temos as lajes apoiando-se sobre as vigas, apoiando-se sobre os pilares e aí descarregando para as fundações. Em situações mais particulares, as lajes elas podem apoiar diretamente sobre os pilares, sem a necessidade de vigas, que são o que nós chamamos de laje cogumelo, que é o termo que eu prefiro, alguns chamam de laje lisa, laje plana. Eu prefiro o termo laje cogumelo, tá? Porque justamente nós temos a laje apoiando diretamente no pilar, como se fosse a situação do cogumelo, né? Apoiando diretamente ali aquela parte do cogumelo no caule dele, certo? Óbvio que cuidados adicionais devem ser tomados, mas é uma situação que podemos fazer uso, tá? Será melhor comentado mais à frente. Então, das lajes, nós temos as lajes maciças, compostas de concreto armado por toda a sua altura. Então, nós temos a armadura. Percebam que aqui em volta ó, nós temos a armadura um pouco mais concentrada, que isso aqui está representando as nossas vigas. Aí nós temos no centro a armadura e aí nós temos o concreto que está envolvendo toda essa armadura. Tá? Essa laje é uma laje pesada, tá? Uma vez que o concreto pesa e é concreto armado aproximadamente 2.500 kg por metro cúbico. Mas ainda é bastante utilizada. É uma laje muito boa para se fazer formatos irregulares, ou seja, formatos de lajes que fogem do sistema de concreto, do sistema retangular. Então, quer fazer uma laje circular, quer fazer uma laje em L, quer fazer uma laje com alguns cantos, qualquer tipo de formato, a mais recomendada é a laje maciça, uma vez que a gente consegue colocar concreto e armadura para suportar os esforços que podem acontecer em qualquer ponto, tá? Desse pano de laje, que é o que nós vamos chamar. Tá? Cada laje nós daremos o nome de pano, certo? Outro tipo de laje é a laje do tipo nervurada. Nervurada significa, tá? Que é uma laje formada por nervuras. Nervuras são esses trechos aqui em concreto, ó. Aqui nós temos a concentração de armadura, que justamente vai segurar aquela parte tracionada na parte de baixo, considerando uma laje apoiada. Então, nessas nervuras nós vamos concentrar as armaduras, uma vez que o concreto, conforme já conversamos, não resiste muito bem à tração, resiste bem à compressão, e a armadura resiste aos dois. No entanto, nós trabalhamos ela na parte tracionada, tá? Ou normalmente nas partes tracionadas. Então, pegou-se, como que eu disse para vocês em sala de aula, como se fosse uma evolução da nossa laje maciça, uma vez que se eu preciso vencer vãos muito grandes ou cargas elevadas, eu preciso de uma espessura maior de laje. No entanto, como é uma laje pesada, laje maciça, ela acaba se sabotando, vamos colocar dessa forma, porque o peso dela vai ficando elevado e aí ele vai agindo contra a resistência da laje. Então, o que se fez? Então, lembra que eu fiz um desenho no quadro, fiz uma demonstração da linha neutra, e que é onde justamente a gente separa partes comprimidas de parte tracionada, fizemos aquela brincadeirinha do alongamento em sala de aula. Então, no mesmo elemento, quando ele está fletido, ele tem zonas tracionadas e zonas comprimidas. Nas zonas tracionadas, o concreto ali não tem muita função, a não ser dar o atrito necessário para as armaduras, tá? Que aí sim as armaduras vão estar ali para suportar essa tração. Na parte comprimida, o concreto legal, trabalha muito bem, eu preciso dele ali. Na zona tracionada, se eu pudesse tirar um pouco daquele concreto, era interessante, uma vez que ele está ali para fazer peso na nossa estrutura. Então, nesse nosso sistema de lajes nervuradas, nós vamos concentrar nessas regiões que eu marquei em verde aqui as armaduras, criando as nervuras, e essa região que vocês estão vendo aí que eu estou marcando em vermelho são as nossos enchimentos, ou seja, nós estamos retirando o concreto dali e colocando algum material de um peso específico menor para que eu consiga concretar, o concreto não vazar entre as nervuras, certo? E deixo o material ali dentro. Não preciso tirar. Em alguns casos nós tiramos, que é o caso das cubetas plásticas, tá? Mas isso daí é muito mais viável só em construções onde eu consigo fazer muito reaproveitamento dessas cubetas. Então,
Retiramos o concreto, retiramos não, né? Não colocamos o concreto, fazendo a substituição por esses elementos de enchimento que não precisam ter nenhuma resistência estrutural, porque ele não tem função estrutural. Algo que eu falei em sala, não precisa, os elementos, pode ser cerâmica, EPS, até pode ser vazio, né, a questão das cubetas, não tem nenhuma função estrutural. A laje, por ser de EPS ou por ser com cerâmica, não vai ser uma laje mais ou menos resistente, certo? Só para vocês terem uma noção de grandeza, cerâmica nós temos um peso específico aproximadamente de 800 kg por metro cúbico. Se a gente utilizar o EPS, vai gerar em torno de 80 a 120 kg por metro cúbico. Tá? Comparado ao concreto, que é de 2.500 kg por metro cúbico, nós estamos dando um bom alívio na nossa estrutura. Tá? Então, voltando aqui no nosso texto, podem ser armadas em uma ou em duas direções, ou seja, vigotas só em uma direção, ou podemos ter vigotas acontecendo também na horizontal. Podem ser do tipo vigotas simples, vigotas pretendidas, vigotas treliçadas com cubetas plásticas, com EPS, etc. Moldada em loco ou vindo pré-moldada. Tudo faz parte do conjunto das lajes nervuradas. Aqui nós temos um exemplo da laje nervurada com vigotas treliçadas, tá? Então aqui vocês conseguem observar as treliças acontecendo. Então é uma vigota um pouquinho mais resistente que a simples. Depois de concretado, está com EPS, tem uma malha em cima que é só contra efeito de fissuração. Aqui nós vamos lançar o concreto aqui em cima, vai gerar uma capa de concreto de em torno aí de 4 a 5 centímetros e vai preencher essas nervuras. Depois da cura do concreto, ou seja, do concreto secar, a gente pode tirar o escoramento que está acontecendo lá embaixo, que são as madeiras que estão lá embaixo segurando essa laje, porque daí já está com resistência inicial, com a resistência adequada. Essa mesma laje olhando por baixo, tá? Por baixo não dá para diferenciar, mas também poderia ser vigotas do tipo protendida. Uma vez que ela vem em vãos maiores, ela simplesmente vem com a seção já concretada. Depois coloca-se no lugar e coloca-se a capa é feita a capa de concreto. A vigota protendida, ela tem esse formato que está aqui à direita, onde nós temos ela já montada, nós não temos a treliça, nenhuma armadura exposta. É um pouquinho mais complicado de enxergar, mas aqui nós temos a imagem de alguns cabinhos, ó, alguns cabos que foram cortados. Então, esses cabos são justamente os cabos que foram tracionados. Tá? Esses cabos foram tracionados e, tipo, pensa no elástico. Então você puxa o elástico, né, que seria esse cabo, concreta, espera a cura do concreto e solta. O cabo está tentando comprimir a peça, ele vai fazer uma força para voltar à sua posição original como se fosse um elástico. Isso faz com que minha peça fique um pouco mais resistente. Por atenção, não faz milagre. Tá, depois nós vamos falar melhor disso daí, lá na frente. Aqui é a nossa laje moldada em loco com enchimento em EPS. Então percebam que foram colocados EPS, isso aqui é de acordo com o projeto, tá gente? É tudo montado de acordo com o projeto. A seção desses EPS, tá? EPS, mesma coisa que isopor, tá? Que isopor é marca. Então é deixado uma distância já vista em projeto aqui para formar as nervuras em uma direção e para formar as nervuras aqui em outra direção. Tá? Nessas nervuras posteriormente serão colocadas as nossas armaduras. Né? Nós vamos colocar os vergalhões acontecendo aqui dentro e também na outra direção. Em todas as nervuras nós vamos precisar colocar armaduras. Tá? É feita devido à concretagem, espera-se a cura do concreto e aí é retirada essa que vocês estão vendo embaixo, essa parte preta aí, que é o madeirite, que está sendo utilizado como forma. Olhando por baixo, nós teríamos algo mais ou menos nesse formato aqui, quando olhamos de baixo para cima. Esse é um elemento que eu disse para vocês, quando a gente pode colocar a laje apoiando diretamente sobre os pilares, e aí essa laje ela precisa de cuidados especiais. Então, cuidado especial, imagina, por exemplo, você colocar uma folha de papel sobre uma lapiseira e fazer uma certa força. A tendência da lapiseira é furar o seu pilar, o seu papel, que é o pilar fazendo isso sobre a laje. Então, o que nós temos aqui? Uma região de armadura extremamente concentrada, onde nós temos aqui os nossos conectores,
tá? Para combater um esforço que nós chamamos de punção, que está tentando furar a nossa laje. Nós temos a armadura negativa, nós temos a armadura positiva lá embaixo, uma região bem concentrada de armadura, para garantir que o pilar não vai furar a nossa laje. Visualizando a imagem por baixo, temos o pilar, a laje, essa aqui seria uma laje nervurada com cubetas, porque foi retirada e ficado vazio, e aquela região que está sendo mostrada ali seria isso daqui, ó. Isso aqui que seria o nosso capitel. Então, nosso capitel é uma parte maciça, com bastante armadura aqui, e aí foi dispensado o uso de vigas para essa laje, porque o apoio está se dando exatamente sobre e diretamente dos pilares. Deixo aqui para vocês, deixei também sala de aula, leitura obrigatória sobre os tipos de lajes, para vocês pesquisarem na internet como que é o processo executivo de cada uma, vantagens e desvantagens delas. Principalmente entender o processo executivo. Alguns você consegue, só tem que fazer linhas de escora, outros vocês precisam de algumas formas, tá? Então é só para vocês entenderem um pouquinho melhor quanto ao processo executivo. Outro elemento estrutural são as vigas. São elementos prismáticos com duas dimensões muito menor do que uma terceira. São normalmente elementos horizontais e têm como uma das funções suportar carregamento proveniente das lajes e das paredes. Duas dimensões muito menor do que uma terceira. A seção transversal dela ela é muito menor normalmente do que o comprimento dessa viga. Então aqui nós temos duas situações de vigas com a seção transversal bem menor do que o comprimento. Então a que nós mais vamos usar é essa que está à direita, onde nós temos A, a largura, B sendo a altura com A menor do que B, são as vigas convencionais. E a laje, perceba que a laje está apoiando sobre essa viga, mas a espessura da laje ela compartilha, vamos dizer, da altura da viga. Okay? Não é a laje, se eu falo para você que uma viga, perdão, é de 40 centímetros, eu tenho uma laje apoiando nela, não será uma viga de 40 mais uma laje, tá? De 10, 12 centímetros. Eu tenho uma viga de 40, uma laje de 12, por uma 10, para ficar mais fácil, uma laje de 10. Então, não significa que eu tenho da face inferior da viga, face superior da laje, 50 centímetros, 40 mais 10. É a altura total da viga, porque a espessura da laje, a altura da laje, ela compartilha já da altura da viga. Tá? Observação bem importante. E aqui nós temos à esquerda uma laje cuja largura é maior do que a altura. Isso aqui nós damos o nome de viga chata ou viga faixa. Vamos utilizar isso aqui no lançamento do nosso projetinho, ok? Qual que é mais vantagem, mais viável? Obviamente que é essa daqui, à direita. Uma vez que só pela geometria dela, pense numa mesma seção transversal, tá? De mesmas base e largura, mesmas dimensões. Só inverte a questão de base e altura. Essa situação da direita ela é bem melhor porque a própria geometria já combate as situações de flexão. Então, um exemplo prático que eu posso em sala de aula foi vocês pensarem na régua. Se vocês pensarem na régua deitada, por exemplo, a tendência de vocês fletirem, dobrar essa régua é muito maior que vocês colocarem a régua em pé. Então, você não mexeu na seção, você não fez nenhum tipo de reforço. Você apenas posicionou melhor a geometria dela. E aí, uma imagem da aplicação dessas vigas. Então, nós temos as vigas apoiando sobre pilares, a alvenaria ou a parede apoiando diretamente nas vigas. Tá certo? Pilares, elementos prismáticos com as duas dimensões também bem menor do que uma terceira, mesmo padrão das vigas, só que são elementos verticais nesses casos e tem como uma das funções suportar os carregamentos provenientes das vigas e do vento. Aqui só uma ilustraçãozinha do nosso pilar, as armaduras longitudinais, que são as principais, e os estribos acontecendo, segurando essas armaduras. O vergalhão de aço, perceba aqui ó, o capricho do detalhezinho das moças, né? As salientes das barras dos vergalhões. Aí nós temos os estribos para segurar as barras e é injetado o concreto. Norma 6118 de 2014. Como eu disse, muitos ainda chamam isso aqui da nova norma de concreto, mas a NBR 6118 data de 2003. Tá? Onde ela fez uma revisão da NB1 de 78. Então ficou de 78 a 2003 sem revisão.
E aí 2013 teve uma revisão pesada, ganhou seu número novo de 6118. Essa sim fez muitos impactos, onde nós conversamos já referente à durabilidade, dimensões dos elementos e temos muitas coisas na prática ainda que a gente precisa vencer. Ela foi revisada em 2014 e deve passar por uma revisão já para o ano que vem, 2021, uma vez que essa nossa norma é uma norma internacional agora, obrigatoriamente tem que passar por revisões frequentes, tá? Então, ela é válida, essa revisão que nós nos encontramos é válida desde 29 de maio de 2014. É a norma que especifica toda a parte de projeto e execução dos elementos em concreto, tá? Concreto armado e concreto protendido. Para o nosso curso, nós vamos resumir alguns pontos importantes que nós faremos durante o ano. Tá? Então, nós não vamos estudar a norma inteira, são pontos bem específicos. Uma coisa que vai ficar bem clara, nós já conversamos, foi aquela pergunta: norma é lei? Né? Não é? Então, nossa norma é lei? Qual que é a diferença? Temos que pensar o seguinte: a lei é uma coisa que, se você não seguir, você está passível de punição. Então, se você não usar o cinto de segurança, você pode ser passível de alguma punição? Pode ser multado? Pode, porque é uma lei de trânsito. A norma é uma lei? Não, a norma não é uma lei. Se você não seguir a norma, você não será preso, você não terá que pagar multa. No entanto, caso aconteça algum problema e você precisar comprovar alguma coisa que você estava certo, né, só o fato de você não ter seguido norma, você está errado, tá? Então, se o país onde você está trabalhando tem uma norma a ser seguida, obrigatoriamente você deve seguir aquela norma. Caso contrário, você está puxando qualquer responsabilidade de patologias, colapsos que venham acontecer para você, certo? E aí sim, aí ela entra como ela tem força de lei daí para perante o juízo determinar se você precisa ressarcir alguém, se você precisa, ou se você vai responder algo civil ou de maneira até criminal, dependendo. Aquele exemplo bem catastrófico que eu passei em sala de aula, numa dessa a viga caiu, houve uma catástrofe lá e vidas foram perdidas. O que nós temos de bem importante aqui? Temos que começar a tirar alguns paradigmas que acontecem durante ainda na nossa execução, apesar disso aqui ser lá de 2003, não é de 2014, e está valendo até hoje. Então, qual que é o concreto mínimo que a gente pode usar? Qual que é a dimensão mínima do pilar? Qual é o cobrimento que a gente tem que usar? Muitas dessas respostas dependem exatamente de onde que você vai construir a sua obra. Então, a norma ela classifica a questão das agressividades. Então, se um meio é mais agressivo ou não, uma vez que agora nossos elementos estruturais precisam ser mais não resistentes, mas mais duradouros, o que eu preciso fazer? Eu preciso entender se o meio onde será construído esses meus elementos, eles terão uma agressividade fraca, moderada, forte ou muito forte. Então, na classe de agressividade fraca, o que eu considero como sendo fraca? Meios rurais ou uma obra submersa. Tá? Qual que é o risco de deterioração da estrutura? Insignificante. Então, a chance da minha estrutura entrar em deterioração é pequena. Se por acaso estou trabalhando numa classe de agressividade moderada, opa, onde que é a moderada? Bom, a moderada são os meios urbanos e algumas regiões marinhas. Esse meio urbano, que é basicamente onde eu interpreto que nós vamos executar a grande maioria das nossas obras. O risco de deterioração está sendo considerado como um risco pequeno. Classe de agressividade, ou uma agressividade forte. A agressividade forte, nós temos aqui, deixa eu marcar em amarelo, nós temos a forte, opa, eu marquei errado. A moderada, meios urbanos e não, a marinha não entra aqui na moderada. Acabei pegando a linha errada. Então, de novo, a moderada, a classe de agressividade moderada, só meios urbanos, é pequeno. A forte, ela pega algumas regiões de obras marinhas e alguns tipos de indústrias e é considerado como sendo um risco de deterioração grande para a nossa estrutura. E
uma agressividade muito forte em algumas áreas da indústria e respingos da maré, que é considerado elevado. Para isso, foi dada as classificações, classe de agressividade 1 ou simplesmente CAA, classe de agressividade ambiental, CAA. Então, CA1, fraca, então meios rurais e submersos, significante. CA2, moderada, urbano, pequeno. CA3, forte, marinho, industrial, grande. CA4, muito forte, industrial, respingos da maré, elevado. Só para vocês entenderem a diferença do forte ou muito forte, isso aqui depende muito, vamos supor, se a obra é numa região de litoral, tem mar. É uma região marinha. Ah, professor, mas não tem respingo da maré? Isso se a sua obra ficar muito próxima à água salgada ali, à praia. Então ali você pode ter os respingos da maré, ou seja, a quantidade de sal que pode vir para a sua estrutura e com potencial de deterioração é maior. E industrial? Vai depender de qual tipo de produto a sua indústria trabalha, essa indústria que você vai projetar lá dentro. Então, é uma indústria automobilística. Não tem grandes problemas. Agora, é uma indústria que produz, por exemplo, cloro, ou usa o cloro para algum dos seus reagentes. Bom, aí o cloro é extremamente corrosivo, então é elevado. Então, é isso que nós vamos analisar. Por que é importante entender essa parte? Porque é isso que vai depender os outros itens como cobrimento e FCK. Então, primeiro temos que saber onde a obra será realizada, igual o pessoal fala em relação à resistência. Então, resistência do concreto. Muita gente fala assim, o concreto pode utilizar 20 MPa. Eu vi na norma que 20 MPa pode utilizar. Tá certo, tá na norma. 20 MPa pode. Aqui nós vamos montar só como C20, tá? Então, ó, nós vamos pegar essa parte onde está escrito classe de concreto. Então, CA, concreto armado, CP, concreto protendido. Vamos ficar apenas no CA, concreto armado. Então, ó, diz para nós aqui na norma que esse nosso concreto pode ser a partir de C20. Olha, não estava errado, pessoal, alguns comentam. Que na norma fala que pode usar concreto de 20, tá certo? Tá certo. Mas, olhe na parte de cima, classe de agressividade 1. Na classe de agressividade 1, o concreto tem que ser maior ou igual a C20, ou 20 MPa, ou 200 kgfm por centímetro quadrado. Então, C20 para a classe de agressividade 1. Mas nós estamos, no mínimo, nas nossas obras, CA2, classe de agressividade ambiental 2, meios urbanos. Aqui, obrigatoriamente, o nosso concreto tem que ser de no mínimo 25 MPa, ou seja, 250 kg por centímetro quadrado, C25, 25 MPa. Então, para as nossas obras urbanas, em hipótese alguma, nós não podemos utilizar concreto inferior a 25, certo? Caso faça isso, está indo fora de norma. E aí, CA330, CA440 MPa. Cobrimento. O que é o cobrimento? É a espessura de concreto que nós temos aqui, ó, protegendo as nossas armaduras. Todas as peças têm um certo cobrimento. Então, quanto vale esse cobrimento? Vamos já olhar direto na classe de agressividade ambiental 2. Na classe de agressividade ambiental 2, nós temos no concreto armado lajes e pilares, laje no mínimo 25 mm, pilares 30 mm. Acontece que, se a gente utilizar concreto de uma resistência maior do que a mínima lá prevista, então está previsto 25. Se eu colocar 30, 35, 40, eu posso reduzir em 5 milímetros essas dimensões. Tá? Se por acaso eu utilizar um rígido controle das dimensões das nossas peças, por exemplo, eu também posso reduzir os 5 milímetros. Tá? Normalmente nós utilizamos 20 e 25 milímetros, considerando rígido controle das dimensões. Mas perceba que isso aqui tem que ter. Quando a gente vai em obra, que a gente olha aquelas armaduras protegidas por concreto de 5 milímetros, 1 centímetro, está completamente errado. E aqui aquela parte que eu falei que seria um objeto das nossas discussões. Nossas dimensões mínimas de pilares. Né? Qual pilarzinho de varanda que vocês vão fazer? Um pilarzinho de canto que vocês vão colocar a vidro dos dois lados. Quanto que vocês deixam no projeto arquitetônico? Deixo um quadradinho lá de 15 por 15. Bom, gente, 15 por 15, conforme já conversamos, não pode. Tá? Primeiro, que uma parede de vocês de 15 representa para mim um pilar de no máximo 14.
Então daria um pilar de 14 por 14. O que a nossa norma fala a respeito dos pilares? Isso aqui foi um dos grandes impactos que aconteceu em 2003 e teve um impacto um pouquinho maior agora em 2014. Desde 2013, a seção transversal mínima dos nossos pilares é de 360 centímetros quadrados, sendo que a norma recomenda, importante isso daqui, que os nossos pilares tenham no mínimo 19 centímetros da menor dimensão. Ou seja, se fizermos 360 dividido por 19, eu tenho que o meu menor pilar possível, tá, recomendado, seria um pilar tipo de 19 por 19. Tá? Então, o menor pilar quadrado que vocês podem trabalhar, vocês têm que pensar no pilar de 19 por 19, pilar estrutural, fora a parede acabada de vocês. Certo? E a norma permite com que a gente trabalhe, tá, que a gente trabalhe com uma dimensão mínima de até 14 centímetros. Então ela recomenda 19, mas ela permite 14. Ué, professor, mas qual é essa diferença? É que se eu utilizar qualquer dimensão inferior a 19, eu vou ter que agregar esses coeficientes adicionais aqui de segurança. Então, se for 19, o coeficiente adicional vale 1. Qualquer valor multiplicado por 1 é ele mesmo, então não tem coeficiente adicional nenhum. Se for 18, multiplica por 1,05. Estou acrescentando a carga em 5%. 17, 10, 16, 15, 15, 20, 14, 25. Então, se eu precisar fazer um pilar de 14 centímetros, primeiro, qual que seria a seção mínima dele? 360 dividido por 14, eu teria um pilar de 14 por 26. Esse é o menor pilar que a gente pode executar. Só que, vamos supor que esse pilar esteja recebendo 10 toneladas de força. Quando formos dimensionar esse pilar, nós vamos considerar no cálculo 10 toneladas. Eu vou multiplicar por um coeficiente de segurança que vale 1,4, ou seja, eu vou majorar isso daí em 40%. E ainda, devido à questão da forma, a menor dimensão estar de 14 centímetros, eu ainda vou multiplicar o resultado por 1,25. Ou seja, um pilar cuja carga que está ocorrendo de 10 toneladas, quando eu for dimensionar, obrigatoriamente eu tenho que fazer uma previsão que esse pilar está recebendo uma carga de 17,5 toneladas. Tá? Então, a chance ocorre aquelas situações que pilares que antigamente passavam, hoje não passam mais, né, nos dimensionamentos por conta justamente desses coeficientes adicionais que foram colocados. O que está sendo colocado na parte inferior aqui da tabela, vocês podem desconsiderar, tá? Essa parte amarela aqui, que é só como foi obtido esses valores. E aí, paramos nessa fórmula do índice de esbeltez. Então, temos uma situação já apresentada, que é a questão das dimensões mínimas dos pilares. No mínimo 360 cm², dimensão mínima de 14 cm permitida por norma. Só que nós temos outra situação, que é a questão de classificação do pilar. Eu não posso, por exemplo, fazer um pilar de 14, lá com 10 metros de altura. Não dá. Eu posso fazer um pilar de 14 para um prédio? Posso. De 80 metros? Posso. Mas eu preciso dar os devidos travamentos. O exemplo que eu dei em sala de aula para vocês foi aquela situação de vocês ficarem tendo que observar alguma coisa sobre o muro mais alto do que vocês e vocês empilharem tijolos ou lajotas. Então, se você coloca 2 lajotas ali, ou 2 tijolos, você consegue subir com uma certa tranquilidade. Se você coloca uns 6 tijolos empilhados, você já sobe com uma certa cautela. Se você empilhar 10, você vai subir com bastante cautela. Né? O que ocorre? O peso é o mesmo? É. A seção transversal dos tijolos é a mesma? É também. O que você está mudando? Você está mudando a altura dele, o comprimento. Isso faz com que ele fique mais instável. Tá? Essa mesma situação que acontece com os tijolos, acontece também com os nossos pilares. Então, a tendência, por exemplo, daquilo ali balançar, né, que nós vamos falar aqui a tendência de flambar, ou fletir, né, e você acaba caindo, é o que acontece também com os nossos pilares. Então, eu não posso fazer um elemento muito estreito, muito alto, que isso pode ficar instável, tá? Então, o que eu preciso fazer? Promover travamento. Então, esse cálculo ele vai demonstrar para a gente qual a altura ou qual dimensão que eu vou trabalhar com os pilares, de tal forma que eu garanta que ele vai estar em uma certa segurança. Tá?
Então, para isso nós vamos calcular esse índice de esbeltez. Então, o índice de esbeltez, que é esse nosso lambda, nós vamos fazer um comprimento equivalente, que é esse LE. Esse LE, para nós, em sistemas estruturais, nós vamos considerar sempre sendo o comprimento do pilar, né, a altura do pilar. Esse H vai ser a largura do pilar, tá? A dimensãozinha do pilar, para a gente resolver, por exemplo, situações de pé direito duplo. Então, isso aqui vai ser aquela dimensão que vocês sempre querem dentro da parede. Tá? Você quer fazer lá um pé direito duplo com 8 metros de altura. E aí, será que cabe numa parede de 15? Tá? Vou passar algumas recomendações para vocês. Para isso, vamos verificar a questão da classificação quanto ao índice de esbeltez. Então, o pilar eu posso classificá-lo como pilares curtos, quando o índice de esbeltez ficar até 90. Eu posso ter pilares medianamente esbeltos, quando esse índice de esbeltez ficar entre 90 e 140. Terei os pilares esbeltos, quando o índice de esbeltez for maior que 140 e menor ou igual a 200. E pilar muito esbelto, se o lambda ou índice de esbeltez for maior do que 200. Então, pilar curto. O que eu tenho que entender dessa classificação? Primeiro, pilares curtos. Coloquei em verdinho aí, ó. Já falou, ó, pilar curto, legal, fácil de calcular, é rápido, a gente consegue fazer até à mão por meios simplificados, métodos simplificados. Dá normalmente armaduras bem mais tranquilas, tá, para os nossos dimensionamentos. Pilares medianamente esbeltos. Aqui já tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Hoje, todas as ferramentas de cálculo que os engenheiros calculistas trabalham fazem os pilares de 90 a 140, mas já acontece de dar algumas situações onde os pilares podem dar um pouquinho mais carregado. Tá? Então, vão entendendo que para esse lambda ficar maior, se a gente analisar a equação em cima, quanto maior o índice de esbeltez, significa para a gente que eu tenho um comprimento, uma altura do pilar maior em relação à largura, à espessura dele. Então, está vendo essa razão aqui, esse valor que nós estamos colocando. Então, nos pilares esbeltos, por exemplo, o que nós temos? Já um laranja aí, ó, bastante atenção, porque, primeiro, não são todas as ferramentas de cálculo que calculam esses pilares esbeltos. Outra situação, para aquelas ferramentas que calculam, para vocês terem uma ideia, o software que vai auxiliar no cálculo, no dimensionamento desse pilar aqui, ele vai demorar minutos, mesmo com uma super máquina, para dimensionar um pilar desse. Vai demorar questões de minutos, o que no pilar curto é fração de segundo para dimensionar. Aqui nós vamos demorar minutos para cada pilar. Ok? Além disso, é uma situação onde normalmente nós esperamos armaduras mais pesadas também para os nossos pilares. Tá? E pilar muito esbelto está em vermelho, é proibido. A norma não permite que nós usemos pilares cujo lambda, né, o nosso índice de esbeltez, seja superior a 200. Isso aqui está proibido. Tá? Então, no máximo, nós vamos a 200. No curso, o que eu vou ficar cobrando de vocês é que vocês trabalhem para os pilares ficarem no limite dos pilares curtos. Tá? Então, toda vez que você pensar qual largura eu preciso ter desse pilar, será que vai caber na parede? Nós vamos trabalhar dentro desse limite. Tá? Por quê? Pô, professor, você falou que poderia trabalhar medianamente esbelto, que hoje todo mundo calcula, talvez fique um pouquinho mais de armadura. Sim. Só que como nós vamos trabalhar com métodos mais simplificados, situações que o calculista vai levar em consideração no dimensionamento do pilar, nós não vamos estar fazendo essa consideração na análise do projeto, na análise inicial da arquitetura. Como, por exemplo, esforço de vento, como, por exemplo, desaprumo, ou seja, a pessoa está construindo um pilar e fica um pouquinho, não fica vertical certinho, ele fica um pouquinho inclinado. Então, outros esforços de dimensionamento que não entram no caso aqui para a gente na arquitetura. Então, digamos assim, eu prefiro falar para vocês trabalharem com índice até 90, porque se a gente dimensiona 90, depois analisando os outros esforços, nós temos essa folga até o 140 aqui. Então, vamos dizer assim, naquela mesma dimensão, o calculista, se ele precisar, ele entra num método um pouco mais criterioso para dimensionar, mas não foge da nossa dimensão. Porque o nosso problema eu preciso colocar uma dimensão ali do nosso pilar, prevendo, né, que o calculista vai usar e que não dê interferência na nossa estrutura, né, na nossa arquitetura. Ok? Então, o
que nós queremos que aconteça, que não aconteça, é isso que está acontecendo na figura à direita, essa tendência aqui à flambagem. Então perceba que o pilar pode ser bem comprido, numa dimensão, né, dimensão em planta em Y bem grande, só que na direção em X ali, ó, ela é pequenininha e ele flamba para aquela direção. Tá? Então, quando a gente aumenta o comprimento em Y, não ajuda em nada essa situação da flambagem. Então, professor, em vez de usar um pilar de 20 por 40, eu posso fazer um pilar, por exemplo, de 14 por 1,5 m de implanta? Não adianta, tá? Porque ele vai flambar. A dimensão dos problemas está na dimensão dos 14. É como se você tivesse que interpretar as dimensões de maneiras isoladas. Tá? A outra dimensão não vai ajudar, aquela dimensão está com problema. E o que faz com que os nossos pilares sejam considerados travados? Vigas, em alguns casos, as nossas lajes. Então eu preciso de vigas acontecendo nas duas direções. Se eu tiver viga também acontecendo só em uma direção, ela não trava na outra. Então o exemplo mais típico é, você tem um pilar dentro de uma parede, tá? Só que não está no canto, né? Não é um pilar onde tem encontro com outra parede. Está no meio de uma parede ali perto, no meio da sua sala, no perímetro ali da sua sala. Esse pilar pode ter uma viga passando na mesma direção da parede. Está travando o pilar no sentido da parede. Naquela situação, a chance de flambagem é pequena. Tá? Primeiro que eu já tenho uma dimensão maior do pilar. Segundo que eu tenho a viga atravessando ali. Só que na outra dimensão, na outra direção, perdão, eu não tenho nenhum elemento segurando, travando esse pilar. Então aí nós temos esse problema. Então, para a gente conseguir fazer uma situação como esse daqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, essa imagem, um pé direito duplo, por exemplo, esse pilar que está acontecendo aqui, ó, ele tem que ser previsto que ele tem o comprimento, mesmo passando uma viga aqui em cima dos vidros, nessa aqui onde eu estou marcando em vermelho, esse meu pilar que eu marquei em verde aqui, ele tem que ter a previsão da dimensão porque ele está pegando um pé direito duplo. Então essa viga em vermelho não trava ele, ele pode estar querendo flambar aqui para dentro do nosso ambiente. Ok? Então essa é a dimensão que nós temos que prever. E aí, que tamanho de parede eu preciso deixar para esse pilar não ter problema, tá? Já faremos alguns exercícios referentes a isso. Dimensão mínima de viga, então a norma fala até 10, só que devido aos nossos cobrimentos que é bem pequenininha, então vamos trabalhar no mínimo com 12. Eu prefiro que já que o pilar vai ser de 14, vamos trabalhar com vigas de 14. Tá? Nós vamos fazer isso no lançamento dos nossos projetinhos. Tá? Diferença de viga isolada e viga contínua. Viga isolada é aquele sistema que o professor fazia para vocês anteriormente lá em resistência dos materiais, em estática. Tá? Uma viga com dois pilarzinhos, isso é uma viga isolada. Viga contínua é uma mesma viga com vários pilares. Tá? Eu não dou um nome diferente para viga, então se eu chamo essa viga aqui isolada de V1, à direita aqui eu posso chamar, por exemplo, de V2. E eu não preciso dizer, por exemplo, V2, V3 e V4. Não, é V2 até o final dela. É a mesma viga. Tá? Isso ajuda muito na estrutura, quando a gente consegue dar continuidade ao elemento estrutural. Tá? Mas lá na frente nós vamos conversar de novo disso. Dimensões mínimas que nós vamos trabalhar para as vigas. Inicialmente nós vamos fazer isso daqui, ó. Nós vamos pegar a viga e nós vamos verificar qual que é o vão dela, qual que é o vão que ela tem que vencer, e nós vamos dividir por 10. Isso é um pré-dimensionamento, pré, tá? Porque isso é válido apenas para uma ideia de dimensão, para vocês não fazerem dimensões totalmente assim, fora da realidade. E isso aqui é válido apenas para obras convencionais, obras meio padrões, ou seja, cargas convencionais, seria cargas residenciais. Vigas padrões, está recebendo só laje, uma máxima parede. Não recebe, por exemplo, um pilar nascendo. Não é uma viga que nós chamamos de viga de transição, que é uma viga onde eu tenho um pilar nascendo. Tá? É um parâmetro inicial para a gente, isso daqui. Então, o pré-dimensionamento só deve ser utilizado para se ter uma ideia da altura do elemento estrutural, não devendo ser considerado como dimensão final do elemento. Tá? É só para a gente ter uma ideia. Depois faremos os dimensionamentos mais corretos daqui. Uma vez que para dimensionar uma estrutura, eu preciso levar em consideração vão e carga. Eu não posso falar só em vão para a gente dimensionar um elemento.
As lajes maciças, a norma pede, ela permite que a gente trabalhe até 7 centímetros quando não for em balanço, no mínimo 8 quando for em balanço, tá? No entanto, o que eu vou sempre pedir para vocês, apesar de um pouquinho contra a norma, na verdade nós vamos obedecer, mas obedecer um pouco mais rígido, é que lajes nós vamos trabalhar com 10 centímetros, isso aqui é laje estrutural em balanço, tá? E as outras lajes, todas, vocês devem pensar de no mínimo uma laje de 12 centímetros, porque a laje mais utilizada nossa é a pré-fabricada com vigotas. É uma laje onde nós estamos trabalhando com só a vigota tem 8 centímetros de altura, mais a capa de concreto dá 4. Então isso fecha em 12 centímetros para a gente. E o que representa lá no arquitetônico de vocês uma espessura de laje arquitetônica de 15 centímetros, tá? Considerando o acabamento. Evitem ao máximo usar laje menor do que isso, tá? Então façam uma previsão de laje de 15, tá? E beirais 10, tá? Caso vocês precisem fazer alguma situação de lajes um pouquinho diferente, vocês podem usar uma razão de L dividido por 40, mas nós vamos falar disso um pouquinho mais na frente também. Recomendação do pré-dimensionamento, então, altura, nós vamos pegar o vão e dividir por 40. O que é esse vão? Uma laje pode ser retangular, por exemplo. Qual vão você pega? Sempre o menor vão. Tá? O menor vão dividido por 40. Mas sigam essas recomendações aqui. Ó. Beirais, altura de no mínimo 10 centímetros, demais lajes, altura de no mínimo 12. Tá? Então, se o meu beiral está com 10, pensem num beiral arquitetônico um pouquinho mais espesso. Nas minhas lajes internas da minha edificação, se eu preciso estruturalmente 12, pense com uma dimensão um pouquinho maior na arquitetura, que seria os 15. Ó, tá certo? Não coloquem laje, por exemplo, com 12 na arquitetura, porque 12 é o estrutural. Então vocês vão precisar de uma laje de 15 para vocês ficarem um pouco mais fiéis ao que vocês estão projetando e aquilo que vai ser executado. Aqui uma tabelinha para fazermos um pré-dimensionamento de laje, nós vamos aplicar isso no projeto mais à frente. Vamos fazer uma aplicação do nosso índice de esbeltez. Tá? Então isso aqui vai ser até referente à live que vai acontecer amanhã. Então, amanhã na terça-feira. Determinar o maior comprimento sem travamento que pode ter um pilar estrutural, de modo que o mesmo fique embutido em uma parede de 15 centímetros. Então eu quero saber o seguinte, eu vou fazer um pilar de vou fazer uma parede de 15 e sei que ele vai ter que ter um pilar. Não vai ter travamento ali. Tá? Então, qual a altura máxima que esse pilar pode ter, de tal forma que esse pilar fique escondido? Vocês não querem ressalto desse pilar. Então, primeiro nós devemos lembrar que uma parede de 15 centímetros usa um pilar de 14, que é o mínimo permitido por norma. E lembrar que o índice de esbeltez que será utilizado será o limite para o pilar ser classificado como pilar curto, ou seja, eu coloquei 40 aqui, ficou errado. É o valor de 90, tá? Aqui é 90, eu vou arrumar um slide antes de enviar para vocês. Então, logo nós temos, tá? Lambda, que é o índice de esbeltez, comprimento equivalente dividido por h raiz de 12. Então, nós vamos trabalhar o lambda 90. Comprimento equivalente é exatamente o que eu quero. Quero saber qual que é a altura que posso ter nesse pilar. Coloco a dimensão do meu pilar lá embaixo de 14, substituo h por 14, eu chego num comprimento equivalente de 363,7 centímetros. Ou seja, para ele ser classificado dentro do limite que nós havíamos combinado, esse pilar pode ter no máximo 364 centímetros. Tá? Mais do que isso, ele passa para aquela outra classificação. Então, a altura máxima que vocês poderiam trabalhar sem travamento nesse pilar é de 363. Ok? Um outro exercício, exercício 2. Determinar a largura mínima necessária de um pilar estrutural para uma região de pé direito duplo, com altura total de 6,5 metros. Considere que o pilar está travado na altura de 3,15, apenas na direção da parede. Tá? Foi o exemplo que eu passei para vocês, só travado só na direção da parede. Então, nessa situação, a gente deseja saber a largura do pilar. Então, para aquela situação, você já quer o pé direito duplo. E aí, a parede, será que você consegue deixar a parede de 15, o pilar cabe ali dentro, ou você vai ter que fazer uma parede mais grossa? O pilar deve se atentar muito no exercício, o que se deve atentar muito no exercício é a informação sobre o travamento a 3,15.
Mas notem que esse travamento é apenas na direção da parede, ou seja, na outra direção não há qualquer travamento, seria uma situação. Então eu coloquei a imagenzinha à esquerda para vocês, um projeto real, pé direito duplo. Lá no fundo você consegue ver a laje acontecendo aqui, ó, pé direito normal. E eu tenho esse pilar marcado aí em vermelho, que é um pilar que tem travamento feito pela viga azul, mas ele está até lá em cima. Não tem travamento na outra direção, que é o que eu textualizei ali, ó. A viga marcada em azul não deixa o pilar flambar na direção da parede, mas nada está travando o pilar na direção perpendicular à parede, que é justamente a situação mais crítica, pois estamos com a menor dimensão do pilar desse lado. Perpendicular ao pilar, ocorre o travamento apenas lá na cobertura. Então nós temos o travamento acontecendo só aqui em cima, na cobertura. Então nós não temos travamento na menor direção, que é a dimensão perpendicular à parede, que é a dimensão que está na espessura da parede. Tá? Então nessa situação aqui, qual deveria ser a largura desse pilar? Então fazendo o nosso cálculo, 90, que é o nosso limite, que eu passei para vocês, 650 a altura total, notem centímetros, tá? Porque daí o H de vocês já sai em centímetros. Se vocês trabalharem aqui em metros, o H sai em metros. Então 650, isolando esse H aqui, nós temos o H aproximadamente de 25 centímetros. Ou seja, eu preciso de um pilar de pelo menos 25 centímetros. Sendo assim, a parede de vocês não consegue ser uma parede de 15. Se fizer de 15, já vai ter um pilar ressaltado mais 10 centímetros. Então, nessa situação aqui é um ponto onde vocês deveriam pensar numa parede de pelo menos aí 25, chegando nos 30 centímetros para o pilar não ficar ressaltado. Tá? Ou seja, então, nessa região deveríamos ter um pilar de pelo menos 25 centímetros de largura. E terceiro e último exercício. Determinar a largura mínima necessária de um pilar estrutural para uma região de altura de 3,20 metros. Então eu já tenho a altura, 3,20 metros. Não é para direito duplo, 3,20 é um comprimento tranquilo. Então, uma altura normal, né? Varia de 2,80. Desculpa. Varia de 2,80 a 3 e pouquinho. E nessa situação, ó, desejo saber a largura do pilar. Então, basta apenas jogar na forma, mas que a princípio não há interpretações a serem feitas. Tá? Não é nada de pé direito duplo ou onde tem travamento, não. 3,20. Então, de novo, substituo lambda por 90. Tenho o comprimento em centímetros 320. Chego no comprimento... Opa, ficou um H. Não é o comprimento equivalente. É o H, que é da fórmula o H igual a 12,3 centímetros. Certo? Então, meu pilar no mínimo deveria ter 12,3 centímetros. Certo? Errado. Por quê? Porque 12,3 centímetros é para a gente atender a questão do índice de esbeltez, que é a recomendação que eu passei para vocês. Só que, vamos lá? Ou seja, a menor dimensão do pilar deverá ser de 14. Tá? Uma vez que a NBR proíbe pilares com seção inferior a essa. Então, deu 12,3. Então, a norma está falando, o cálculo está dizendo assim, dimensão menor que 12,3 não fica legal. Pode dar aquele probleminha de a gente ficar classificando o pilar como medianamente esbelto. Então, qualquer valor acima daquele ali, tá legal, fica como pilar curto. Mas 12,3, 12,5, 13 posso usar? Não, porque a norma não permite que a gente use dimensões inferiores a 40 centímetros. Beleza? Pessoal, esse era o conteúdo para a gente fechar a aula 2. Espero que tenham entendido. Primeira aula feita aí por gravação para vocês, mediante a situação que nós estamos passando. E estaremos aí depois à disposição para tirar dúvidas, para o que vocês tiverem em relação ao nosso conteúdo. Tá? Participe da live que vai acontecer, está previamente agendada já com a coordenação dos cursos. E podem também mandar e-mail, conversar pelas redes sociais, Insta, Face, WhatsApp, fiquem completamente à vontade para tirar as dúvidas. Tá certo? Vou fazer os pequenos ajustes aqui o material que vocês já vão observar para baixarem. Já é um material que estará com esses ajustados, né? Teve 2 errinhos aqui de digitação, que foi mostrado na apresentação, mas que já está passando certo para vocês.
Ok? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado e até a próxima. Fiquem com Deus.